Bom dia, pessoal. Meu nome é Bernardo Sururo, eu sou diretor da Bcrypto e hoje nós vamos fazer aqui mais uma apresentação da Semana Mundial do Investidor. Todos sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar um pouco aqui com a Juliana Falkman e Paloma Sevilla para falar um pouco sobre finanças descentralizadas. Juliana, por favor, se puder dar um oi para o pessoal e Paloma. Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui participando desse painel que é tão importante, acho que para o mercado brasileiro. Obrigada, Bernardo. Oi, pessoal, bom dia, obrigada pela presença. Espero que a gente consiga passar uns recadinhos bem legais, algumas ideias do que a gente está tratando aqui. Obrigada. Obrigado, gente. Então, vamos dar sequência à nossa apresentação de hoje, sobre DeFi, né, os conceitos gerais, um conceito, né, que tanto se fala no mercado, né, e que tanto a gente vê nas mídias, e muito se fala e a gente não vê, ou não consegue entender corretamente qual a sua aplicação, e hoje a nossa ideia aqui é transmitir um pouco de como é que essas finanças descentralizadas entram na nossa vida e entram no nosso dia a dia, principalmente na nossa forma de investir. Então, uma tendência do mundo e como é que como isso se relaciona conosco. Bom, para explicar um pouco sobre os conceitos de DeFi, né, lembrando que DeFi, né, segundo a própria internet, como define, né, é o nome dado ao conjunto de serviços e produtos financeiros, como empréstimos, transferências e sistemas de pagamento que rodam em blockchain, né? Então, basicamente, é você pegar a plataforma blockchain e oferecer produtos e serviços em cima dela. A plataforma blockchain foi uma plataforma criada, né, em 2008, né, com o advento ali do Bitcoin, né, foi a primeira moeda, ou a primeira forma como meio de pagamento digital, utilizando blockchain. Logo em seguida surgiu uma plataforma, em 2015, que oferecia, além do processo de você ter um meio de pagamento, permitia você criar os famosos smart contracts. Esses smart contracts, com a plataforma Ethereum, permitiam um avanço maior, né? Ele permitia que você colocasse, pré-programasse regras dentro dessa plataforma, que quando executavam certos parâmetros, o contrato ele era consumido ou ele realizava uma ação, né? Isso permitiu aí a tokenização ou permitiu que vários serviços migrassem da forma em papel ou de uma forma digital menos distribuída para essa plataforma. De lá para cá, surgiram várias outras plataformas para dar suporte a esse conceito. Uma delas foi a Solana e a outra a Avalanche, que são talvez as mais conhecidas. Bom, mas para que serve essa plataforma, né? Para que serve todas essas finanças distribuídas, né? Quais são as suas aplicações? Atualmente nós temos várias aplicações, nós temos várias ações que rodam em cima dessas plataformas. Talvez as mais conhecidas delas estão aqui como stablecoins, né, que são criptoativos lastreados em moeda fiduciária. Nós temos os tokens, né, que são utilizados ali para tokenização, vamos colocar assim, né, que são utilizar como frações ou de ativos, né, ou direitos ou produtos e serviços, né, para você acessar um direito específico. Nós temos agora os famosos NFTs, que basicamente são registros de ativos, né, que são não fundíveis, né? Então, isso permite, por exemplo, que você tenha uma obra de arte e você consiga fazer o registro dessa obra de arte, até pagar royalties dessa obra de arte em cima do processo de venda e compra. Tudo isso de forma completamente programável. Dentro dessa esteira também surgiram as CDBCs, né, que prometem trazer o blockchain para a sociedade de uma forma ali pela autoridade monetária, dando assim uma plataforma de DeFi também para as autoridades. E por último, nós temos ali diversas outras aplicações que podem utilizar como smart contracts. Hoje nós vemos, por exemplo, aplicação em agricultura, saúde, enfim, em diversos outros meios.
Então, basicamente, quando nós falamos aqui de blockchain e DLT, com o DeFi, nós damos um passo a mais nesse processo, conseguindo trazer várias outras funções para a sociedade de forma geral. Exemplos práticos, né? Hoje nós temos tokens, né, voltados a precatório, recebíveis, times de futebol, agricultura, ações. Então, são os mais diversos tipos de tokens hoje disponíveis no mercado. NFTs também, nós temos diversos tipos, arte física, digital, registro de propriedades e até ingressos de shows, e de eventos. CDBC, aqui no Brasil, nós estamos falando de uma ação que talvez seja prevista para 2023, ali em conjunto com o Banco Central, e um pouco mais, nós vamos falar um pouco mais à frente nas nossas ações aqui no Lab em relação a plataformas de finanças descentralizadas. E o último ali, talvez a grande novidade, né, que a plataforma blockchain está trazendo, talvez para os mais novos, é muito mais relacionados ali a games e o play to earn, que é uma forma de remunerar quem está jogando no jogo de uma forma já por meio de contratos inteligentes na blockchain e integração desses jogos. Então, vocês podem observar que a aplicação de DeFi hoje é uma aplicação muito ampla e que pega não somente um pedaço do mercado financeiro, mas também se expande ali a todos os outros tipos de serviços que nós podemos ofertar ou que são ofertados aqui pela internet. Para ter uma ideia do tamanho do mercado de criptoativos no Brasil em específico, só no primeiro ano, nesse ano de 2022 até setembro, 89 bilhões foram movimentados. O Brasil é considerado o primeiro país na América Latina em movimentações, com mais de 144 bilhões ao ano. E no último ano, esse mercado cresceu 218%. Para se ter uma ideia, atualmente são 10,6 milhões de brasileiros que tiveram acesso ou participam de alguma forma do mercado de criptoativos. Ou seja, 1 em cada 20 pessoas já teve acesso a esse mercado. O mercado sempre em expansão e com a sua tecnologia sendo aplicada em diversos outros modos, o que ajuda também a cada vez mais a popularização. Para se ter uma ideia, o Brasil é o 11º país do mundo em termos de movimentações na rede, à frente de países como Japão e Suíça, por exemplo. Bom, falando aqui um pouco, né, eu acho que nós já conseguimos demonstrar aqui de forma rápida, né, quais são as aplicações, né, e como eles e aonde pode ser, onde essa nova tecnologia pode ser implantada, né, onde especificamente nós podemos aplicá-la hoje, né? De fato, nós temos uma visão muito clara de que a tecnologia da DLT blockchain de finanças descentralizadas DeFi, ela pode ser implantada no mercado financeiro de capitais, em toda a infraestrutura, no registro de propriedades e no registro e controle documental daquilo que é importante, né? Então, já que os processos ali, eles ficam registrados para sempre, nós entendemos que existe uma grande aplicabilidade. O segundo, né, quais são os benefícios, né? Primeiro que nós observamos aqui como nós conseguimos automatizar diversas etapas de um processo tradicional, existe naturalmente a redução na quantidade de intermediários, trazendo assim o vendedor mais próximo do comprador. Então, aumentando também ali a eficiência e rapidez do mercado. O segundo, a transparência e rastreabilidade, já que todas as operações elas ocorrem em plataformas de DLT, blockchain, você consegue ter uma visão clara de onde foi o ativo, o que está registrado, quais são as regras escritas. Então, trazendo ali um benefício a todos. E, por último, acessibilidade e portabilidade, já que as plataformas elas permitem não só apenas que você fique conectado dentro das suas operadoras convencionais, mas também muitas vezes permite que você transfira o seu ativo para uma wallet, para o seu celular, enfim, para um pendrive, em algum outro lugar que você queira ter essa propriedade. E até também transferindo ali o ativo entre os operadores. Bom,
Mas as aplicações, os benefícios, como são diversos, ainda assim nós temos um desafio muito grande, que é a regulamentação aqui no Brasil e a adaptação regulatória para sim, o desenvolvimento e aplicação das plataformas blockchain, DLT em diversos aspectos. Nós temos um desafio de supervisão e controle, e eu acho que, por último, capacitação de pessoas a entender como essa plataforma funciona, entender seus riscos e entender suas aplicabilidades, e, por último, aqui, a capacitação de profissionais voltados ao tema. Chegando ao final e abrindo aqui para a Ju, basicamente, nós temos aqui uma frente do Lab justamente olhando para como nós podemos desenvolver iniciativas de DeFi voltado aqui ao nosso mercado. Dessa forma, nós temos uma frente específica aqui de infraestrutura de mercado, com coordenação da Juliana, temos uma frente específica aqui de identidade digital, aqui com a coordenação da Paloma, e nós vamos iniciar duas outras mais para frente, uma jurídica voltada a direito registral, notarial e contratual, e por último a frente de emissores, pensando em sociedades tokenizadas. Ju, conta um pouco para nós. Obrigado, pessoal. Obrigada, Bernardo. Bom dia a todos. Com extremo prazer e honra que eu recebi esse convite de participar hoje. Agradeço aqui ao Vasco, ao Leb também, ao Bernardo por essa oportunidade. E é uma honra dividir o painel com o Bernardo, com o Vasco e com a Paloma, que é uma pessoa que eu conheço há tanto tempo. Eu sou diretora de regulação e design de produtos do mercado Bitcoin e tenho visto cripto desde 2019 de uma forma muito próxima. Então, a proposta aqui é falar um pouco para vocês de infraestrutura de mercado. Vou trazer aqui alguns painéis, alguns fatos e algumas considerações que temos trabalhado e principalmente provocações. E vou aqui convidar todos a fazer perguntas, colocar comentários, porque é importante a participação de todos e que todos interajam com o tema. Vou tentar passar minha apresentação, compartilhar minha tela. Espero que dê certo. Deu certo, pessoal? Deu certo. Deu. Ótimo. Bom, a minha primeira provocação aqui é sobre essa imagem. Isso aqui é uma rodovia, a gente vê aqui uma infraestrutura. E é essa imagem que eu quero que vocês tenham em mente quando pensar em infraestrutura de mercado financeiro. Acho que é impossível começarmos o tema sem entender o que é infraestrutura de mercado financeiro. Ela é essa rodovia, ela é essa interligação entre diferentes pontos. Falei que é uma rodovia, mas ainda não está claro como ela funciona, né? Eu quero que vocês tenham em mente, eu vou contar uma historinha de como começou as infraestruturas de mercado financeiro, para a gente entender um pouco qual é o contexto disso. A infraestrutura de mercado financeiro começou lá em 1800 e alguma coisa, em Londres, e ela funcionou para cheque. Cheque, esse instrumento que a gente nem mais usa hoje em dia. E por que cheque? Por que era importante ter algo para cheque? Porque na época, como se compensava o cheque? Como é que você conseguia, de alguma forma, receber o dinheiro do seu cheque? Cada funcionário de cada banco em Londres pegava o seu cheque e ia para as agências dos outros bancos para receber esse dinheiro. Olha que complicado. E o que eles começaram a perceber? Eles falaram, puxa, eu perco tanto tempo nessa ida e vinda, indo para os outros bancos para receber dinheiro. E se a gente se encontrar no mesmo lugar para fazer isso? Olha a sacada que eles tiveram. E aí eles resolveram se encontrar num restaurante. Esse restaurante, acho que chama Five Bells, que é em Londres. Eles se encontraram no restaurante, levaram seus cheques, levaram dinheiro. E aí, o que fizeram? Trocaram entre si os cheques e o dinheiro. Eles fizeram a compensação. E aqui a gente tem a formação da primeira infraestrutura de mercado financeiro do mundo, que é uma clearing. A clearing é responsável por compensação. Gente, aqui traz uma coisa muito interessante. O processo ficou eficiente, ficou rápido, ficou seguro. Estavam todos ali juntos trocando isso. A infraestrutura, eu quero que todos guardem pelo menos essas duas características desse painel. Ela é algo para deixar o mercado seguro e eficiente.
Foi isso que ela conseguiu fazer aqui. Ela fez um mercado seguro e eficiente. Será que esse não é o papel dessa infraestrutura, dessa rodovia? Eu não falei que era um lugar que todos os bancos se encontravam e trocavam cheques? Não é o que a rodovia faz? Ela não interliga diferentes pontos, ela não deixa o fluxo do trânsito mais fluido, mais rápido, não otimiza o trânsito, não otimiza o fluxo de informações. Aqui, no caso, a gente está falando de fluxo de dinheiro, fluxo monetário, de papéis, né, no cheque, pensando no cheque. Isso é o que eu quero que vocês pensem de infraestrutura de mercado financeiro, só para a nossa conversa. Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na infraestrutura em si, e a gente vai começar a falar um pouco do Panorama Brasil. É necessário a gente entrar no Panorama Brasil para discutir um mercado financeiro DLT. Então, vamos lá. Panorama Brasil de DLT. Aqui eu vou pontuar algumas coisas em benefício do nosso tempo para pensarmos. Primeiro, eu separei aqui em 4 grandes blocos, para a infraestrutura de mercado. Coloquei aqui estruturação, aqui é mais ou menos como se dá a emissão de um ativo, uma debênture, uma ação, passa sempre por essas fases, e é isso que nós estamos estudando, é isso que nós temos que ter em mente para quando formos pensar no que a tecnologia ajuda, no que a tecnologia otimiza de processo, deixa o processo mais seguro. Aqui, basicamente, a gente sempre vai falar em eficiência e também vai falar em segurança. Inclusive, quando a gente está falando de uma tecnologia descentralizada como o DLT. E aqui um outro link importante. O Bernardo falou muito bem sobre DeFi, Decentralized Finances, essa descentralização financeira, do mercado financeiro. É o que a gente vai tentar olhar também para as infraestruturas de mercado descentralizando por meio da tecnologia e aproveitando os atributos e funcionalidades da tecnologia para ver onde isso funciona e funciona bem. Então, aqui voltando às nossas IMFs no nosso mercado, temos aqui a estruturação. Quando começa a emissão? Poxa, tem um emissor, alguém quer abrir o capital, negociar ações na bolsa, ou alguém quer emitir dívida, debêntures. Ele vai contratar um estruturador, temos aqui a fase da estruturação, coordenador da oferta, um banco de investimento, normalmente, que vai olhar aquela oferta, ajudar a estruturar. Mas não é só isso que ele contrata, tem um monte de gente que contrata, que são serviços auxiliares à oferta. Tem escriturador, custodiante, agente fiduciário, auditores, advogados, e todo mundo tem um papel aqui específico de proteção, todo mundo ajuda a construir o que vai ser essa oferta. Passada por essa fase, existe a fase de registro. É o registro do emissor e o registro da oferta. Às vezes se dá com o próprio regulador, ou se dá por um autorregulador, ou se dá no próprio mercado organizado, dependendo de como a oferta está sendo estruturada. Mas existe esse registro. Você tem que saber quem é o emissor, você tem que saber as informações financeiras dele, você tem que saber a condição de crédito. E você, como investidor, tem que saber o que é essa oferta, quais são as minhas garantias, o que eu estou comprando, no que eu estou investindo. Isso aqui dá transparência. Transparência, disclosure no mercado, ajuda a proteger o investidor. Você consegue começar a entender e ter discernimento para saber qual oferta você vai investir e adquirir. Negociação pós-negociação. Negociação. Gente, vamos pensar aqui na bolsa para facilitar? Existe uma outra estrutura de mercado organizado, existe negociação direta, mas vamos pensar aqui na bolsa. Você vai lá comprar ação Petro, Vale e tantas outras na bolsa. É a negociação. Essa estrutura da bolsa, dentro do que a gente chama de infra de mercado, né? Estou chamando aqui para Brasil, é um mercado organizado, tanto da bolsa como do balcão organizado. Puxa, comprei minha ação na bolsa, o que acontece? Eu não falei para vocês do cheque? Olha o que acontecia no cheque. Você tem uma compensação do cheque. Você sabe, hoje, eu sei que cheque já é uma coisa antiga, né? Old fashioned, né? Retrô, talvez vintage. Mas vamos pensar o que acontecia com o cheque? Você recebe um cheque
e você sabe que magicamente o dinheiro é creditado na sua conta. É isso que você sabe. Mas como que acontece essa mágica do crédito na sua conta? Lembra que eu falei que, poxa, lá atrás, no comecinho, lá 1800 e alguma coisa, os funcionários saíam correndo e iam para a agência para pedir o dinheiro, para conseguir colocar no cliente deles, do banco? Existia essa corrida? É mais ou menos o que acontece aqui. Quando você compra uma ação, você precisa de dinheiros, né? Você vai passar para o seu banco, o seu custodiante, banco liquidante, vai acontecer alguma coisa que o seu dinheiro vai ser tirado da sua conta, vai ser transferido para uma outra conta e você vai receber essa ação. Tudo isso acontece com a infra de mercado, essa pós-negociação. Aqui, algumas estruturas para pensarmos. A primeira que eu chamo a atenção é a CCP, que é a Contraparte Central Garantidora. A gente quase não vê no dia a dia, mas ela tem um papel fundamental para garantir todo esse bom funcionamento do mercado financeiro. Por que eu digo isso? Quando você compra na bolsa, você tem a confiança. Eu quero que vocês guardem a palavra confiança, que vai ser importante quando falarmos de DLT. Você tem a confiança que a bolsa vai pegar o seu dinheiro da forma correta, ela não vai pegar nem a mais, e vai transferir para o vendedor dessa ação. Ao mesmo tempo que você confia que a ação vai sair do vendedor e vai chegar em você. Você confia nesse processo. E esse processo acontece porque hoje essa estrutura que chamamos de CCP, Contraparte Central Garantidora, ela vai dar créditos e pedir garantias recíprocas para garantir que tudo isso aconteça ao mesmo tempo. E esse processo que acontece ao mesmo tempo, a gente também chama de entrega contra pagamento, em inglês Delivery versus Payment ou DVP. Estou falando de muitas siglas, sei que vai ficar um pouco complexo, mas é só para a gente entender como tudo isso é difícil, como tudo isso é complexo e sofisticado, e garante a segurança. Mais importante aqui é a gente pensar na segurança. A clearing, mesmo papel lá do restaurante que eu falei para vocês, em Londres, em 1800 e alguma coisa, que é justamente garantir a compensação dessas operações. O que cada um deve para cada um, eu somo tudo, eu faço, né, a compensação dos saldos mesmo, né, vejo o saldo restante disso, remanescente, cobro de cada um. E a liquidação, que é pagamento, simplesmente pagamento. Todos esses processos são bastante interligados. Aí vem um outro agente aqui, depositária. Depositária faz o quê? Ela guarda as suas ações e garante a entrega da ação. Na bolsa, eu não falei que você tem certeza do pagamento e da entrega do ativo? Depositária está nessa parte de entrega do ativo. Ela garante que o ativo vai até você. Claro, eu estou falando isso só de infra de mercado. Só para pontuar, existem serviços auxiliares nesse processo também hoje. Corretoras que participam do processo, bancos liquidantes, todo esse fluxo de dinheiro passa por um sistema do Banco Central e se dá por meio do sistema bancário. Esses aqui são os bancos liquidantes, os bancos que garantem o fluxo do dinheiro, e também os custodiantes e escrituradores. Eles também entram aqui, porque eles veem a movimentação que acontece na depositária. Isso aqui tudo para a gente pensar pouco em quão complexo é esse cenário. E eu falei para vocês muito sobre eficiência e segurança. Falei, na verdade, 3 coisas: eficiência, segurança e confiança. Então, são 3 atributos importantes que têm que continuar existindo nisso no ambiente DLT. Esse é o nosso cenário. Vamos agora pensar um pouco adiante, futuro, né? Aqui é mais uma provocação sobre o futuro. O futuro aqui, vocês vão ver... eu acho que eu tirei do modo apresentação. Tirou, Ju. Vou ter que voltar. Deu certo voltar? Não, né? Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Eu não. Foi. Agora foi. Vamos lá. Exercício de futuro. Eu não mudei nem a forma que eu coloquei as coisas para a gente comparar bem o que pode acontecer num ambiente DLT. Aqui são provocações do que acontece. Na estruturação, a gente já tem uma figurinha um pouquinho diferente, que eu estou chamando aqui de tokenizadora. Dentro dos livros, textos, de tudo que aparece, você tem tanto tokenizadora, como você também tem alguns livros que falam sobre os desenvolvedores.
O que eu estou chamando, o que é essa entidade que apareceu? A tokenizadora, o que eu estou chamando aqui de tokenizadora ou desenvolvedor, é a entidade ou pessoa que vai tangibilizar em cripto a emissão ou o ativo que vai ser emitido. Vamos tentar deixar isso mais prático. A ação que eu falei para vocês, se ela fosse emitida no ambiente DLT, no ambiente cripto, ela seria em blockchain, para ser mais, falar um pouquinho, uma linguagem um pouquinho mais conhecida, ela dependeria de um desenvolvedor, de uma entidade que programaria isso e faria toda a programação do smart contract, do contrato inteligente, e falaria assim, isso aqui agora é um cripto. Ela depende dessa entidade, que eu estou chamando de tokenizadora. Por que eu estou trazendo ela aqui, nesse momento da estruturação? Porque uma das hipóteses que a gente está avaliando, e aqui não é uma hipótese minha, não, é uma hipótese que aquele Century for Alternative Finance de Cambridge já estudou e já levantou. Então, estou falando aqui de algo que está acontecendo mundialmente, é de que essa tokenizadora tem um papel no mundo DLT de infraestrutura de mercado. Por quê? Porque ela vai colocar, quando eu estou falando de smart contracts, a gente está no ambiente DLT. Um monte de programação eu posso colocar desde o começo, desde a concepção do ativo. Então, por exemplo, eu posso falar como ele vai ser pago, como ele vai ser negociado. Eu posso pôr uma regra dentro desse contrato de que ele só vai ser negociado por aqueles entes, aquelas pessoas que tenham feito o QIC, que tenham participado de processos de conheça seu cliente. Isso é possível no mercado DLT. E são as hipóteses que a gente tem que analisar. E lembrando, sempre aqui com a ideia de continuar garantindo segurança, ter processos mais eficientes e confiáveis. São 3 palavras que a gente sempre tem que ter em mente quando está analisando tudo isso. Outros pontos. Coloquei aqui serviços auxiliares da oferta. Eu coloquei os auditores, ainda continuam na oferta, e coloquei um outro ser chamado certificadora. O que é essa certificadora? Gente, vocês já chegaram a imaginar como é que funciona de fato um smart contract, o que está escrito lá dentro? Não sei se vocês já olharam, já foram no Etherscan para ver. Dizem que é só saber inglês que você vai entender o smart contract. E eu vou falar para vocês, eu sei inglês e não consigo entender direito o smart contract, porque a estrutura dele pode ser tão complexa que você precisa de alguém especializado em avaliar aquilo, alguém de tecnologia, para entender como ele funciona de fato. E essa certificadora seria esse papel, seria alguém que olharia esse smart contract e falaria assim, não, tá tudo bem, ele vai funcionar direitinho, conforme foi programado, conforme está escrito aqui nos papéis, nos documentos da oferta. Então, eu chamo aqui a atenção para essa certificadora. Registro. Registro, eu falei para vocês que existe essa questão da publicidade. Eu cheguei a pontuar isso. Quando a gente está falando de blockchain, DLT, e aqui eu uso DLT como um termo mais genérico, porque nem toda rede descentralizada e distribuída, ela se organiza no formato de blockchain. Por isso que às vezes eu uso esse termo para conversar com vocês. Mas aqui a ideia do DLT seria assim, ele é público e transparente. Essa é a ideia básica de qualquer sistema distribuído. Se ele é público e transparente, com dados compartilhados, então talvez eu não precise do registro com a função de publicidade e transparência. Talvez o próprio DLT já cumpra essa função. Então, é um ponto aqui também para colocar de provocação mesmo. Bom, eu falei sobre isso. Negociação. A negociação, obviamente, eu coloquei aqui a exchange como uma forma centralizada, mas a gente também tem as DEXs, né? As Decentralized Exchanges, como também um ambiente que poderia acontecer a negociação desses ativos. Lembrando aqui, de novo, sobre a responsabilidade, talvez seja essa palavra, de quem programou esse contrato, para que toda essa cadeia, toda essa negociação ocorra de acordo com o programado, com o querido, com as regras, regulações, enfim, com todo o bom funcionamento do mercado, de acordo com o bom funcionamento do mercado. Agora, ponto da liquidação. Até o Bernardo já tinha antecipado um pouco. A gente tem aqui a possibilidade, quando fala em blockchain, de utilização de CBDCs, né, as moedas
digitais dos bancos centrais e também de stablecoins. O que eu estou querendo dizer? Quando você põe isso num ambiente descentralizado, você tem outras possibilidades de liquidação. Eu não preciso sempre ficar voltando ao STR do Banco Central, ao sistema, usar todo o sistema bancário, eu depositar na minha conta, passar para o meu banco passar para a conta de liquidação da entidade de infra de mercado, que vai passar para outro banco até chegar na outra pessoa. Eu consigo fazer um caminho mais direto e mais seguro. É uma palavra que a gente tem que pensar aqui, mais seguro, porque tudo isso vai acontecer de forma, ou pode acontecer de forma automática nessa rede descentralizada. Então, esse daqui é uma outra possibilidade de a gente olhar. Eu falei para vocês muito da clearing, né? Da clearing e da CCP, e como elas são importantes, porque elas garantem a confiança de tudo isso funcionar. Eu estou aqui e não estou falando que as infraestruturas não são seguras. De novo, elas têm uma qualidade muito grande, uma característica clara de segurança e confiança. Mas e se eu tiver uma tecnologia que otimize ou permita o mesmo efeito de forma diferente? E se eu conseguir programar esse funcionamento de forma automática, até com menos ingerência humana? Será que isso não é mais seguro? E é exatamente isso que a gente se propõe e provoca nesse momento todo mundo aqui. Existem possibilidades de construção de mecanismos e arranjos semelhantes por meio de DLT, de forma automática e utilizando o que a tecnologia tem a oferecer. Bom, falamos lá atrás de depositária central. Aqui a gente tem a custódia digital. A depositária tem quase uma representação eletrônica de um ativo que existe fora dela. A custódia digital tem, de fato, o ativo, o criptoativo, e ela gere as chaves criptográficas desse ativo, que é uma forma de você ter o controle sobre ele. Só para a gente fazer o paralelo sem adentrar muito. Outras possibilidades, serviços aqui auxiliares. A gente tem, eu vou inverter um pouco a ordem do que eu coloquei, mas a gente tem a questão da wallet, cada um ter uma carteira digital para ter seus ativos. Então, a gente começa a mudar um pouco o mecanismo de como isso funciona no mercado. A gente tem a possibilidade também de ter bridges, né, para fazer essa interligação, tal como rodovias, né, entre diferentes blockchains, vai ser um papel importante nesse mercado para a gente garantir o bom funcionamento e a interoperabilidade e a identidade digital. O que eu quero dizer com essa identidade digital? E já deixando espaço para a Paloma falar em seguida. É uma forma diferente de você identificar as pessoas com informações diferentes, e isso aqui amplia muito o nosso mundo no mercado financeiro. Hoje, tudo isso é feito por entidades, infraestruturas de mercado que controlam isso com muito cuidado, mas talvez haja formas de fazer diferente, formas até que sejam mais céleres, eficientes, seguras, confiáveis, e é isso que nós nos propomos também a explorar em todo esse trabalho. Bom, eu acho que provavelmente eu já me delonguei bastante. Espero ter pelo menos passado pelos principais pontos do tema. Era o que eu tinha a me propor, e já vou abrir aqui para a Paloma, aproveitando para apresentar um pouco. A Paloma é diretora de infraestrutura de mercado na Bifor. A Bifor é uma tokenizadora também muito ligada ao mundo cripto, uma das poucas que já passou no Sandbox. E eu tive a honra de trabalhar perto da Paloma também no mercado Bitcoin, com a parte de custódia, e vou deixar vocês na mão de uma excelente profissional. Agradeço o tempo e vou aproveitar já para terminar a minha apresentação. Muito obrigada, Ju, um prazer enorme mesmo, e ainda bem que ainda tem os grupos do Lab e outros vários fóruns que a gente continua trabalhando nas novas infraestruturas de mercado, certo? Pessoal, queria trazer um pouco para vocês os conceitos, princípios e o que é uma identidade digital. A gente está estudando as novas infraestruturas de mercado que teriam base em tecnologia, né, DLT ou blockchain, etc. E aí a gente começa a pensar o que é identidade, é a forma de você se identificar. Uma identidade digital é a forma de você se identificar digitalmente. E aí a gente expande esse conceito para o ID digital autossoberana. O que é isso? É uma identidade digital em que o usuário está no centro da administração. Então, as soluções de identidade digital soberanas, elas têm que permitir que o usuário crie as suas credenciais, crie a sua identidade,
controlem e usem aonde for aceita essa identidade digital da forma que eles desejarem, sem depender de uma autoridade que seja centralizada. Ele pode escolher o fornecedor. A ideia é, você tem seus documentos, você tem seu comprovante de residência, você tem seu e-mail, seu telefone, diversas informações que te identificam. Você pode usar um provedor de serviço de ID digital para criar uma credencial em blockchain, por exemplo, né, que daí já vem o ID digital autossoberano em blockchain. Criar as suas credenciais, que são verificáveis em blockchain, e você escolher quando você vai compartilhar essas informações, e a pessoa, o verificador daquela informação, a pessoa que está recebendo aquilo, sabe que pode confiar naquela informação. Você guarda isso dentro de uma wallet de ID digital. Então, isso tudo expandindo para soluções em DLT ou blockchain, consiste na gente usar essa tecnologia para emitir essas o que a gente chama de credencial verificável. O que é uma credencial verificável? São aquelas credenciais que a integridade, ela tem que ter integridade, ou seja, não será alterada, e a autoria, quem emitiu aquela credencial, esses dois parâmetros têm que ser facilmente verificados, e usando algum tipo de procedimento padrão que seja baseado em criptografia. Então, quais são as principais características? Primeiro, a gente já falou, assim, o que torna autossoberana é a ausência de uma autoridade central para fazer a emissão dessas credenciais e o usuário fazer a gestão dessas credenciais, isso usando a wallet de ID digital, algum provedor de wallet de ID digital que ele escolha. Governança, a gente precisa ter mecanismos para conseguir garantir que tenha uma confiança entre os membros da rede. Então, você tem um emissor da credencial, pode ser um grande banco, pode ser uma corretora, falando assim, dentro de um sistema financeiro. Saindo do sistema financeiro, poderia ser uma companhia, a companhia de luz, por exemplo, a companhia de água. Eles têm seu endereço. Eles podem emitir uma credencial falando, você mora no endereço X. Eu consigo atestar. E para quem você vai dar essa informação? Você vai dar essa informação quando você está abrindo conta em algum banco digital, quando você está abrindo conta em uma corretora, quando você está fazendo compra de algum produto, alguma coisa do tipo, você escolhe para quem você vai passar aquela informação, e a pessoa que vai receber essa informação tem que confiar. Então, a gente precisa ter mecanismos de governança bem robustos. E a privacidade. Essas soluções, elas precisam necessariamente ser desenvolvidas já utilizando os conceitos de privacy e security by design, que é da forma de você fornece as informações, eles verificam, criam as credenciais, mas isso tudo fica armazenado em algum dispositivo que é seu e você escolhe que informações você vai compartilhar e com quem. Quais são os princípios quando a gente pensa também em identidade digital? A gente precisa atestar a existência dela, o controle tem que ser do cliente, você tem que ter acesso àquela informação, então se você está compartilhando sua credencial, ela tem que ser facilmente verificável, isso vem na parte do acesso e transparência. Ela tem que ter persistência, aquela credencial ela tem que ser válida até o momento que ela é revogada. Se mudei de endereço, então eles revogam aquela credencial e criam uma nova com seu novo endereço, por exemplo. Ela tem que ter a portabilidade. Quero mudar para outro provedor de wallet digital. Você tem que ser capaz de portar essa sua credencial entre uma wallet e outra, até entre provedores. E a interoperabilidade. Assim, você emitir você ter alguém que faz a emissão das suas credenciais em uma rede, ela converse com outras redes. Isso é super importante. E, por fim, mas não menos importante, é o consentimento. Você sempre ter o consentimento do usuário no compartilhamento daquela informação. Minimização. Se você está usando as suas credenciais para fazer algum tipo de compra no e-commerce, por exemplo, você não precisa fornecer seus dados de renda, você não precisa fornecer dado de cônjuge. Assim, passar o mínimo de informação necessário para você fazer aquele tipo de operação ou se cadastrar em alguma plataforma que você queira. E a proteção, essas informações elas têm que ser protegidas. Então, um exemplo de como que funcionaria isso em blockchain, trazendo de uma apresentação que o CPQD fez para a gente lá na nossa frente de identidade digital. O usuário ele é central, então ele vai utilizar a sua ID Wallet, a sua wallet de ID,
para armazenar suas credenciais. A gente tem a figura do emissor das credenciais. Esses emissores vão utilizar a tecnologia blockchain para emitir essas credenciais que são verificáveis. E a gente pode dividir essas credenciais da forma que a gente assim, desejar. Credencial do seu documento de identidade, credencial do seu comprovante de residência, credencial de algum diploma. A gente pode criar diversos tipos de credenciais para pessoas físicas e até para pessoas jurídicas. E a gente tem a figura do verificador, que é aquele que utiliza as credenciais que foram fornecidas pelos usuários e emitidas pelo emissor. Por isso que a gente volta no ponto da relação de confiança e como a governança é importante. O verificador ele tem que confiar no emissor da credencial, ele tem que confiar naquelas informações que estão sendo transmitidas. Do contrário, eu criei uma identidade digital que eu não consigo usar para nada. Alguns possíveis casos de uso, que é o que a gente está começando a discutir. A gente pode usar identidade digital num processo de Know Your Client simplificado? Tem tantas informações que são quase que imutáveis nossas, né? E que a gente tem que compartilhar com diversas plataformas onde a gente quer ter uma conta, seja em vários bancos digitais, algum operador de cartão de crédito, diferentes corretoras, plataformas de crowdfunding, etc. A gente consegue melhorar ou tornar mais eficiente esse processo de compartilhamento de informação? Mais eficiente, mais seguro, menos custoso? A gente consegue, pensando na identidade digital de empresas, ter um KYP, um Know Your Partner, ou assim, simplificado? A gente ter informações sobre aquelas empresas e até sobre os controladores. Quem pode assinar por aquela empresa? O emissor da credencial pode emitir a credencial para a empresa e já emitir credenciais linkadas com fulano, ciclano e beltrano podem assinar por essa empresa. E a gente pode começar a pensar em conceito de assinatura avançada, que é uma assinatura criptográfica, usar a sua identidade digital para assinar transações, por exemplo, para assinar documentos. Isso pode ser uma evolução. Dentro do caso de uso do KYC simplificado, que é o que a gente está se aprofundando mais atualmente na frente, porque todos têm o seu grau de complexidade para a gente estudar e a gente tem que ir um pouquinho mais a fundo, a gente conseguiu separar conjuntos de informações em 3 quadrinhos até o momento, que são as informações que realmente podem servir para te identificar, seu nome, telefone, e-mail, quando você nasceu, local de nascimento, nacionalidade, sexo. Informações que são mais complementares, que geralmente são informações que a gente está acostumado a serem muito pedidas em cadastros dentro do sistema financeiro ou para operações com valores mobiliários, pensando muito em PLDFT. Tem informações de renda, seu patrimônio, sua profissão, quem é seu cônjuge, quem são seus representantes, se você for uma empresa, ou seu representante legal, se você tiver alguém respondendo por você. Informações que seriam mais opcionais e talvez não caibam dentro de uma credencial, mas poderiam ser compartilhadas usando alguma outra solução. Certificações e diplomas, faz sentido a gente ter dentro de uma credencial, mas não é algo tão pedido dentro de um processo de KYC, então a gente deixa mais como informação opcional. Dados bancários, wallets, eu posso criar credencial para suas wallets, onde eu falo realmente aquela wallet é do fulano, posso transferir essa cripto para ele que vai chegar e é dele, essa wallet. Informações se a pessoa é politicamente exposta, está em alguma lista restritiva. Isso a gente, no momento, optou como deixar mais como opcional. Tem bastante, eu podia entrar em mais detalhes técnicos aqui de como que funcionam as credenciais verificáveis, como que funcionam os atestados verificáveis, mas eu acho que esse não é o momento, a gente está quase encerrando o nosso tempo aqui. Então, queria passar a palavra agora para o Vasco, superintendente da CVM, que organizou todo esse trabalho maravilhoso e nos deu a chance de conseguir estudar esses temas dentro do laboratório da CVM. Muito obrigado, Paloma, e agradecimento especial também aqui a Juliana e o Bernardo não só pela participação nesse webinar, mas por estarem assumindo aí voluntariamente várias frentes importantes para o país, especialmente para o mercado de capitais, no Laboratório de Inovação Financeira. Eu peço desculpas aqui, já tinha me desculpado antecipadamente com o Bernardo, nosso moderador aqui, que eu ia chegar um pouco atrasado,
mas porque a gente está durante a Semana Mundial do Investidor, que tem eventos em todo o planeta. Começou para nós no domingo, na Nova Zelândia, com a primeira bolsa abrindo o pregão em homenagem à World Investor Week, depois aqui na segunda-feira às 10 da manhã a B3, e tanto a CVM como o Lab estão com aí um hall grande de eventos. E eu estava falando há pouco num webinar da IOSCO sobre criptoassets e DeFi, junto lá com os colegas de outros países. São 250 participantes, reguladores e da indústria. Então, é um tema super importante para nós. E aqui, acho que com o foco desse webinar no investidor, eu queria trazer aqui algumas mensagens da CVM, mas depois temperar essas mensagens também com porque como reguladores têm que falar dos riscos, das questões que os investidores têm que prestar atenção, enfim, mas passar da parte dos riscos e dos pontos de atenção, ressaltar as oportunidades que são fantásticas, como o Bernardo, a Juliana e a Paloma aqui nas suas apresentações já indicaram, né, para o país e para a modernização da nossa economia aí, que se transforma de fato numa economia digital do século XXI. Então, essa é uma campanha global, como eu falei, e a campanha tem mensagens-chave. E, além da principal mensagem que eles chamam de Key Message, o tema desse ano ser Investor Resilience, ou a resiliência financeira do investidor, o tema de criptoativos foi eleito como um dos principais, e aí hoje publicou algumas referências, que estão disponíveis, inclusive, no site da campanha global, sobre essas mensagens que todo investidor deve conhecer e pensar antes de fazer um investimento em criptoativos, né? Então, obviamente, tem muito material da IOSCO, mas esse material precisa ser adaptado à realidade nacional, que é uma realidade que está em mudança, já que há projetos de lei que vão trazer aí, buscam maior proteção, segurança jurídica e também desenvolvimento para esse mercado. Então, acho que aqui, colocando inicialmente da perspectiva dos riscos, que o investidor deve prestar atenção e o que ele deve olhar, eu acho que é importante que ele entenda quais são, até me repetindo aqui um pouco, quais são os riscos relacionados a criptoativos. Então, é fundamental não esquecer a importância de verificar essas informações, de investigar, especialmente quando você está sendo oferecido uma oportunidade de investimento em ativos digitais que você não tenha muita familiaridade, né? E um ponto que nós até comentamos no webinar anterior aqui, dessa atenção a não investir com base apenas no endosso de influenciadores de mídias sociais, de celebridades, algo que acaba sendo muitas vezes empregado por esquemas que não sejam assim muito corretos e até enganando aquela celebridade que pensa que aquilo ali é uma oferta adequada e tal, mas usando dessa sua fama, enfim, para emprestar credibilidade àquele produto. E até a SEC americana, que é a SEC é a CVM americana, acho que na semana passada tomou uma ação contra uma grande influenciadora na mídia que está em programas de TV, enfim, por questões relacionadas à oferta de investimentos. Então, é importante reconhecer alguns sinais que devem chamar a atenção do investidor, novamente, chamando aqui a atenção inicialmente para as questões que ele deve prestar atenção relativamente à possibilidade de fraude, que ainda é muito grande no país, que se usam da novidade dessas tecnologias para estruturar esquemas fraudulentos. Então, é sempre importante verificar se é uma oferta de investimentos ou de um ativo regulado pela CVM, pelo Banco Central, se é aquele profissional, se é aquela
tem autorização, se ele é um participante de mercado, se ele tem está ligado a uma autorregulação, se tem uma associação ali e checar uma avaliação assim, sempre essa reputação dessa entidade, verificar se tem alertas, se tem muitas reclamações, esse histórico está muito disponível na internet. Essas oportunidades de investimento, especialmente novas, elas, claro que é importante ouvir os profissionais, mas também fazer uma checagem independente e ter muito cuidado, especialmente ao abrir suas informações pessoais em ligações, em ofertas que você, especialmente aquela que você não pediu, ela chega na sua porta, né, com uma oferta, muitas vezes, trazendo ali promessas de retornos elevados. Então, nessa questão de retornos elevados, é uma questão global. Eu vou passar aqui pelo que a gente estava discutindo nesse webinar, que sempre que há uma promessa de investimentos que tem um retorno elevado e garantido, essa é uma questão a ter bastante cuidado, porque não tem investimento sem risco zero, não tem nada que é absolutamente seguro. Isso vale tanto para investimentos em criptoativos como para os investimentos tradicionais. Não há aqui nenhuma novidade. E muita atenção com muitas vezes com contas que você abre num intermediário, num participante, que tem um retorno muito elevado. Aquele retorno constante, elevado, esse pode ser um sinal de que talvez alguma coisa ali não esteja exatamente adequada. E num caso importante de stablecoins, ali em maio, que aconteceu no mundo, que afetou muitos investidores no mundo, que eram stablecoins baseados ali em algoritmos, não tinham assim como lastro moeda, enfim, então era um produto realmente um pouco diferente. Muitas pessoas investiram um pouco críticas, enfim, mas com o tempo foram ganhando confiança, porque esses retornos garantidos levaram a impressão de que aquilo era uma coisa bastante segura e deixaram essas preocupações de lado. Alguns, inclusive, se endividaram para colocar o seu dinheiro todo e mais algum nessas ofertas. Então, se a linguagem é complexa, é difícil de entender, e se você não consegue entender, talvez não seja um produto de investimento para você. Procure se informar, procure atenção. As plataformas oferecem muito material educacional. Eu menciono aqui a AB Cripto, que o Bernardo tem um papel importantíssimo de educação do investidor, do cidadão, para essa economia digital. Então, gasta um tempo investindo na sua própria educação e eu acho que uma questão bastante relevante é essa pressão de venda que acontece muito, aquela coisa assim, compre agora, invista agora. Esse senso de urgência geralmente é um indício de que talvez aquela oferta tenha ali algum problema, é algo para você prestar atenção, né? Essa pressa para você fazer um investimento, para você fazer uma aquisição. Então, no caso dos riscos desses produtos, eu acho que, passando aqui muito rápido, existe sempre um risco de liquidez, de volatilidade. Quem investe em cripto sabe que, às vezes, é um produto, mas não só cripto, tem vários instrumentos financeiros tradicionais que têm volatilidade, mas estão buscar acompanhar isso. Às vezes pode ter um risco de contraparte, muitas vezes um risco também de informações insuficientes, né? Nem sempre as informações são prestadas tão adequadas, então essa é uma questão que tem trazido os reguladores para o setor, para atuar no setor, para aumentar o grau de transparência e algumas preocupações com a infraestrutura que foram muito bem colocadas aqui pela Juliana. E no que diz respeito enfim, ao fazer essa decisão, não coloca toda a sua poupança de vida, né, os seus life savings, num único produto ou num único setor. É importante ter, especialmente para
reserva de longo prazo, você tem muito cuidado. É claro que é importante, risco faz parte dos investimentos, é uma coisa positiva, mas quando bem administrado enfim, inclusive até para reduzir o risco total da sua carteira, né? Ali juntando ativos com riscos diferentes. Então, no país aqui, já numa linha de conclusão, para as eventuais perguntas, o país está tendo um desenvolvimento muito grande do mundo cripto, né? Não apenas pelo aumento do número de investidores em produtos tradicionais, o caso da Bolsa em 5 anos é muito relevante, de 500 mil a 5 milhões de investidores, mas, segundo um estudo recente, o Brasil seria já a 7ª economia na adoção de criptoativos. A Receita Federal recentemente publicou alguns estudos mostrando que houve um aumento de junho para julho de cerca de 68% de crescimento, quer dizer, e muitas plataformas tradicionais, quer dizer, de produtos tradicionais, não necessariamente a plataforma é uma plataforma tradicional na forma de se aproximar, mas estão incluindo criptoativos no seu portfólio. E isso leva para o investidor geral a essa oportunidade, mas aumenta a nossa responsabilidade com a educação, e a gente tem feito vários esforços de educação aqui, e faremos mais em parceria com a AB Cripto. Numa linha de conclusão mesmo, embora eu tenha sinalizado para os riscos dos investimentos em geral e, em particular, nesse setor, trata-se de uma evolução da nossa sociedade, a digitalização, com uma nova tecnologia que não chega apenas para as operações financeiras, como o Bernardo muito bem colocou no início, né? E ela vai se aplicar a vários setores da nossa vida, e é importante que o país, e o Estado e a CVM está bastante antenado. O nosso presidente tem sinalizado a importância entre os 3 eixos, do eixo de tecnologia e inovação como uma linha para a CVM dos próximos anos. Então, estamos aumentando a nossa capacidade de responder a essas demandas educacionais e faremos muito mais em breve com o apoio das associações de mercado. Eu cito aqui especialmente a AB Cripto, que é uma parceira bastante importante da autarquia. Agora, como regular isso, como pensar, como dar segurança para o investidor, como permitir o aproveitamento da eficiência, né, da inclusão financeira permitida pelas novas tecnologias, o aumento de transparência, todas essas coisas bacanas aqui que foram apresentadas tanto pela Paloma quanto pela Juliana, temos esse desafio. E aí a CVM buscou abrir um canal com os novos participantes pelo ambiente regulatório experimental, que recebe e recebeu algumas propostas que estão sendo testadas. No futuro, vocês farão investimentos de formas diferentes, graças a alguns desses pilotos que estão sendo acompanhados pela CVM e pelo Banco Central também, na área do Banco Central. Mas, especialmente no Lab, essa iniciativa está nos levando a repensar e refletir sobre o futuro, quais as estruturas adequadas e como a gente pode entregar melhor o nosso mandato para a sociedade brasileira. Era isso. Muito obrigado, Bernardo, e mais uma vez, desculpe pelo pequeno atraso ali no início. Excelente, excelente. Várias colocações hoje, pontos muito importantes, né? Falamos aqui sobre DeFi, apresentação maravilhosa aqui da Juliana. Juliana, muito bom. Uma aplicação diferente, né, como nós observamos, e que está completamente ligado aqui, falando sobre identidade digital, né? Sem a identidade digital, essa digitalização completa, né, do mercado, ela fica faltando um pedaço, né? Então é uma parte muito importante aqui. E agora, por último aqui, a fala, com as colocações do Alexandre Vasco. Muito obrigado. Como estamos sem tempo, o meu chat aqui não apareceu nenhuma pergunta. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, por favor, façam agora. E eu já passo aqui para as palavras finais, aqui, para as considerações finais. Nesse meio tempo, se surgir alguma pergunta, eu encaixo essa pergunta ali nas considerações finais. Senhores, muito obrigado. Juliana, por favor, suas considerações finais e
me explica um pouco sobre o que você entende que pode ser uma tendência aqui para o mercado financeiro, uma aplicação prática aqui para a nossa fase 2 do estudo. Bom, pessoal, obrigada pela palavra, Bernardo. Eu acho que a gente falou bastante sobre confiança, segurança e sobre como temos visto a aplicação de DLT em infra de mercado e no mundo cripto. Eu acho que cada vez mais vai haver uma convergência com a questão de cripto, DLT e segurança. É assim que eu acho que as coisas vão se encaminhar, né? Mas é uma percepção bastante pessoal. Vamos continuar aqui estudando junto do Lab, convido a todos a entrar, né, ingressar, entender o que o Lab está fazendo e participar das discussões. É importante a comunidade envolvida nisso. Agradeço muito a oportunidade de poder expor um pouco o que estamos fazendo e devolvo a palavra, Bernardo. Muito obrigada e obrigada a todos. Obrigado, Juliana. Excelente. Paloma, passo aqui a palavra para ti, minha amiga, para as últimas considerações e uma pergunta, uma provocação. Será que em breve nós conseguimos ter uma identidade digital operando no modelo que foi proposto? Obrigada, Bernardo. Assim esperamos que tenha pelo menos algum protótipo, mesmo que não seja algo assim em produção, mais para teste de modelo e teste de negócios. Para a gente ter a identidade digital operando, a gente ainda precisa criar aquela camada de governança e confiança entre os emissores e os verificadores. Vamos continuar trabalhando para isso, né, Bernardo? Obrigada pela oportunidade e obrigada às meninas do Lab também, que ficam nos bastidores, mas ajudam a organizar tudo isso. Gabi, Larissa, muito obrigada. Sem dúvida, não podemos esquecer. Obrigado, pessoal. Vasco, meu amigo, muito obrigado aqui pelas palavras, né? A CVM é um grande parceiro, a Bcrypto tem orgulho de participar do processo educacional e das frentes de inovação. E aqui eu gostaria de agradecer também e reforçar ainda mais a questão de segurança que foi colocada, né? Buscar a empresa, sabe, ter informações sobre a empresa que você está entrando, que está fazendo seu cadastro, saber informações dos criptoativos, né, ou daquela promessa, né, que você está adquirindo, ter uma informação, ter uma transparência sobre aquilo e, principalmente, desconfiar de ofertas milagrosas é uma receita ali de sucesso em seus investimentos, né? Então, continuem, né, e sempre observem ali com segurança sempre observe os materiais que tragam segurança e sempre busque informações para a empresa que você tenha segurança ali no seu investimento. E lembre-se, né, que a maior parte do mercado, né, ele é volátil, e então, por isso, você está sempre exposto ao risco. Então, dessa forma, nós recomendamos sempre que não invista grande parte do seu patrimônio, mas apenas uma pequena parte dele nesse mercado mais volátil. Vasco, meu amigo, dentro desse contexto e visão de futuro, muito obrigado aqui pelo nosso convite, pelo convite, muito obrigado pelo espaço, e eu gostaria aqui de abrir para suas considerações e palavras sobre como você entende o que pode ser também aqui uma tendência, né, com os criptoativos dentro desse mercado para os próximos anos e para onde é que nós podemos olhar aqui. Bom, como você perguntou sobre as tendências, eu vou parafrasear aqui, citar aqui o presidente da CVM, que constantemente nos lembra que o futuro é verde e digital. E esse trabalho que nós fazemos no Lab está construindo reflexões e também a oportunidade de discussão com a sociedade para construir esse futuro. É um momento bastante complexo, vivemos fatores de risco, geopolíticos, enfim, uma série de questões que estão acontecendo no mundo, mas o país está tendo uma trajetória, especialmente no sistema financeiro, de bastante desenvolvimento e acho que bem-sucedida. Claro que existem problemas, mas os reguladores e o país está caminhando nessa direção. Esse laboratório de inovação financeira, com mais de 1.100 participantes trabalhando voluntariamente, né? Eu vejo lá o trabalho que você, que a Juliana, que a Paloma dedicam voluntariamente para construir esse futuro que todos nós sonhamos. Acho que é uma prova viva
um testemunho eloquente do que a gente pode fazer juntos. Então, a CVM completará daqui a 5 anos, 4 anos, 50 anos. Então, acho que nesses 5 anos aí dessa reta para os 50, vamos ter muito desenvolvimento, grande promoção de oportunidades para as empresas entrantes no país e de, enfim, maior oportunidade de investimentos para todos. Eu estou bastante confiante, o regulador tem que ser confiante por natureza, sempre para construir aquela visão de longo prazo, que é pelo bem comum, e eu estou muito satisfeito de ter tido aí, aqui falando pela superintendência, pela CVM, a oportunidade da colaboração de todos vocês e das meninas do Lab aí que foram mencionadas e merecem todos os aplausos.